Olá, estamos iniciando mais um Mercioncast, mais um episódio, né, do Mercioncast, cujo nosso tema principal aqui é o despertar do protagonismo do jovem. E estamos aqui com um convidado especial, o Claudeci, que eu vou deixar aqui para ele se apresentar aqui para vocês. Olá, eu sou Claudeci Silva, sou psicólogo, sou funcionário público há 20 anos, né? Gosto de trabalhar com pessoas e trabalhar com o despertar do protagonismo da pessoa, do potencial humano. Trabalhei com jovens durante mais de 10 anos, né? Trabalho hoje com palestras na unidades prisionais, empresa, escolas, faculdade, e sempre estou focado nesse assunto, sobre o protagonismo. Seja o protagonista da própria história. Em 2019 fiz um curso com o Augusto Cury sobre gestão da emoção e isso me virou a chavinha, fez com que eu realmente assumisse o protagonismo da minha história. Que legal. Então, esse tema especial, a gente até convidou o Claudeci por causa que a gente sabe que temos em comum esse mesmo objetivo de despertar o protagonismo das pessoas. Aqui na Miberge a gente trabalha bem focado com o jovem, né? Diante de tantas questões que a gente percebeu nos últimos anos, né? Que veio, né, trazendo algumas consequências. Principalmente, né, para esse jovem enfrentar os desafios da vida adulta, né, seja no mercado de trabalho, seja na vida acadêmica também e pessoal, né? Então vai ser um episódio muito bacana. E você lembre de se inscrever no nosso canal, né? Acionar o sininho ali para receber as notificações dos próximos episódios, de todo o conteúdo e ficar ligado, porque vale a pena. E lembre de compartilhar também aí com as pessoas que você se importa, tá bom? Que vale a pena. Olha, a outra coisa, se escutar uma conversa aí que tem uma outra integrante que tá aqui do nosso lado, a Sofia. Então, né, fique tranquila aqui que ela tá aqui dando a opinião dela também. Vamos lá, Claudeci. A gente já conversou bastante, né, sobre esse tema que vem ganhando cada vez mais destaque, né, a inteligência emocional. Primeiro, define um pouquinho o próprio nome, inteligência emocional. Faz uma definição aí pra gente. Bem, a inteligência emocional tem a ver com a capacidade de você se conhecer e conhecer as suas próprias emoções para que você possa tomar decisões assertivas e poder lidar com o indivíduo, o outro, né? Porque hoje, mais do que nunca, se faz necessário esse desenvolvimento da inteligência emocional. Vou usar um exemplo aqui. Hoje, para eu contratar uma pessoa para trabalhar numa empresa, um gestor, vamos pensar nessa profissão. Ele é contratado pelo quê? Pelo currículo, pela capacidade profissional, pela experiência que tem. Mas quando esse profissional é mandado embora, normalmente ele é mandado embora por falta de inteligência emocional, né? Por não saber lidar com a própria emoção, por não saber lidar, às vezes, com o gestor ou com o proprietário da empresa, ou lidar com o próprio funcionário. Na década de 50, teve um estudo que começaram a observar que os profissionais da nossa geração começariam a ter esse problema de lidar com as emoções, né? Então, a inteligência emocional, ela é a capacidade de você se conhecer e gerenciar as próprias emoções. E assim também conhecer o próximo, o outro, e poder lidar com o outro de uma maneira mais assertiva. E realmente, né, a gente vem percebendo cada vez mais essa necessidade, né, de ter essa inteligência emocional. Aqui na Bimerso, de 2017, a gente percebeu essa vulnerabilidade emocional dos jovens, principalmente o jovem que ele vem aí com a intenção de entrar no mercado de trabalho, e a gente sabe que essa geração tem muita facilidade com as questões tecnológicas. E aí a gente começou a perceber que ensinar essa parte da ferramenta, da operação, do conhecimento propriamente, tranquilo. Mas o que estava pegando, a dificuldade era enfrentar os desafios, trabalhar com a frustração, com a parte relacional, enfrentar né, a pressão, né, e a tolerância que o jovem tem em casa, na escola é uma, na empresa é outra. Né, a exigência é maior e eles não estão preparados e, né, estão tendo, né, essa dificuldade de fazer essa adaptação. Então, a gente começou a desenvolver, né, dinâmicas, uma metodologia para ajudar. Então, por isso que a gente vai trabalhar até aqui, eu quero ver com você, assim, essa questão mesmo. O que que você percebe, né? Isso foi uma percepção nossa, mas você como profissional, como está essa questão da inteligência emocional dos jovens e os desafios, não só com eles, mas com também dos pais? Bem, eu trabalho com jovens há muito tempo, né?
Mas já que tem um nenenzinho aqui, ó, né? A gente tá ouvindo, um participante especial. A inteligência emocional ela começa desde bebê, desde criança. Isso vai muito da percepção dos pais, como o pai lida com essa criança. Eu não vou lembrar o ano correto, teve uma experiência que foi feita, chamada experiência do marshmallow. Já ouviram falar? Não é estranho esse nome. Talvez a hora que eu já ouvi falar, mas não lembro, assim. Ela é muito interessante. Os cientistas pegaram várias crianças, né? Não vou lembrar o número correto, mas vamos dizer lá 100 crianças, para a gente ter um número redondo. E para cada criança foi dado um marshmallow. E foi dada a seguinte orientação: esse marshmallow é de vocês podem comer a hora que vocês quiserem. Mas aqueles que esperarem o tio sair, resolver um probleminha e voltar, vai ganhar mais um marshmallow. E assim foi, né? Foi dado um marshmallow. Assim que o tio virou as costas, 90% das crianças, pum, na boca. Já comeu o marshmallow deles. E, por exemplo, 10% ficou lá olhando. Nossa, esse marshmallow é lindo. Que vontade de comer esse marshmallow. Mas eu vou esperar marshmallow porque eu quero 2 marshmallow. E assim por diante, essas crianças, esses 10% esperaram o cientista voltar e ganharam 2 marshmallow. E aí, essa pesquisa ela durou mais de 20 anos de acompanhamento, observando essas crianças passando pela adolescência e chegando na fase adulta. E ali eles perceberam que esses 90% desses adolescentes, que já eram adultos, né, entrando na fase adulta, boa parte deles não fizeram faculdade, tiveram problemas emocionais, dificuldade de lidar com liderança, dificuldade de lidar com as próprias emoções. Os 10% que esperaram perceberam que eram profissionais liberais, pessoas que tiveram sucesso, concluíram a faculdade a maioria, estavam em casamentos estabelecidos. Então perceberam que quando os pais conseguem ensinar essa criança a esperar, né, a semear, esperar aquela semente germinar, ensinar a ter paciência, foco, você percebe que lá na frente ele vai colher bons frutos. A inteligência emocional começa a partir daí, né? Ensinando essa criança a ter paciência, essa criança conhecendo as próprias emoções, né? Hoje eu lido com bastante adolescente na clínica e um dos desafios dos adolescentes é reconhecer as próprias emoções. Às vezes ele chega lá, eu não sei o que eu estou sentindo, né? Não, mas descreva para mim isso. Eu não sei, né? E outro fato também interessante que a gente pode pontuar aqui é uma coisa bem simples. A criancinha de vocês não anda ainda. Mas quando ela começar a andar, cuidado, viu, mãe? Quando ela começar a dar os primeiros passos, essa criança ela vai tomar uns tombinhos. Aí quando ela cair, qual que é a primeira conduta que a mãe toma? O que a mãe faz? Ir lá correr para correndo. socorrer. Corre, socorre e diz o quê? Quando não é nada não. Quando casar, Vamos casar, passa. passa, a Sara, né? Ela não faz ideia do que tá começando ali a dor da vida dela. Mas já tá ensinando que essa criança, que a dor dela não tem nome. Olha que interessante. Não é nada não. Tá Sim. doendo, mas é uma dor. E essa criança tá entendendo que eu tô sentindo algo, mas não tem nome? O que é isso? Então ela tem que começar a ensinar. Nossa, dói, filha, mas vai passar, vai melhorar. Dá nome àquilo. Quando essa criança chega na adolescência, ela vai enfrentar o desafio de que aquilo que ela sente, vamos tomar como exemplo um relacionamento. Ela tomou um não do namorado. Ela não sabe o que ela tá sentindo, é uma angústia. O que você tá sentindo? Não sei. Aí eu costumo brincar, né? Aí chega um desavisado, fala assim, faz um cortinho. Muda o foco. Por quê? Ela vai saber onde dói e ela vai dar nome naquela dor. Porque aquela dor emocional ela não sabe, porque é pior do que a dor física. E é onde alguns começam a ter ideação suicida, outros tentam suicídio, porque a emoção dela não tem nome. Então, na terapia, na clínica, a gente vai ensinar os nomes dar nome a essa emoção que ela não sabe o que ela é ainda. Então, os jovens hoje estão tendo muita dificuldade de lidar com as emoções, porque não tem nome. E aí a gente tem que ensinar o que é essa inteligência emocional. O que você está sentindo? É raiva? Então é raiva. É ódio? É ódio. É alegria? É alegria. Até eu tenho aquele filme Divertidamente. Sim. Né? Ele retrata muito Legal. bem isso, muito bacana. Né? Então a inteligência emocional está nessa questão de reconhecer as próprias emoções. Reconhecer as emoções do outro. Um pouquinho mais para frente eu quero falar um pouquinho sobre as habilidades que o jovem ou adulto tem que adquirir para poder ter inteligência emocional, que são algumas habilidades. São 5 habilidades, mas eu coloco uma a mais que eu acrescento, que eu acho que é muito importante. E essa parte, por exemplo, essa dificuldade de reconhecer as emoções, onde começou essa origem, esse problema que está, né, trazendo grandes danos, né, para os nossos jovens e para a sociedade em geral? Eu costumo dizer que até tem uma fala muito interessante do Leandro Carnal, que ele fala até os piolhos fazem falta. Porque na nossa geração tinha muito piolho, né? Então a mãe catava a criança, puxava no colo e começava ali, né? Matar os piolhos. Era um momento que a criança estava tendo toque, estava tendo amor, estava tendo carinho, né? E aí tinha muito contato físico, contato ali com a família.
Hoje, por um excesso de trabalho da mãe, do pai, não tem tanto contato. Essa criança ela passa muito tempo com outras pessoas, Sim. que não tem tempo de estar Uhum. orientando, falar sobre alegria, falar sobre tristeza, fazer com que essa criança comece a tomar consciência do que é estar sorrindo ou não, né? Tem uma doença chamada alextimia, né? A pessoa ela não consegue reconhecer emoção. Seria, por exemplo, chegar assim, ó, sua avó morreu. E o que que eu faço? Eu devo chorar? Eu devo sorrir? Né? Sério? É uma doença não, é um transtorno, porque essa pessoa não consegue distinguir as emoções. Não tem conhecimento das emoções. Nossa. E E isso que faz, então, esse comportamento, né, de estar perdido hoje mesmo, né? Não consegue lidar com muitas situações que a gente sabe, né, como adulto, que a gente foi. A nossa geração foi educada de uma outra forma, a gente sim, teve, né, algumas dificuldades, escassez, uma maneira que fortaleceu, né? E hoje, por exemplo. Muitos pais dessa geração, dessa época, que teve bastante escassez, bastante dificuldade, às vezes teve um tratamento muito rigoroso, eles, né, no entendimento, né, que eles acreditam, né, estar correto, eh, prometeu não fazer isso com o próprio filho. Meu sim. filho não vai ter, né, essa maneira rústica. Eu, né, vou me esforçar ao máximo, trabalhar de noite, pai e mãe ausente do lar, para dar, né, o que o meu filho, até mesmo sem merecimento, deseja. Né? Às vezes quer um celular, tá apertado, quebrou, já tem que ser substituído. Então, vem assim, muito gratuito, muito, né, rápido e ao mesmo tempo, né, a própria tecnologia, ela trouxe uma ausência também dos pais com os filhos. Por quê? O pai trabalha, mãe trabalha, a mulher normalmente, né, é mais comum dobrar a jornada em casa, né, nos seus afazeres. O pai ou vai descansar, ou vai assistir, ou vai para o celular, e o filho está na onde? No celular também. Então, hoje, além de tudo isso, né, a gente percebe esse distanciamento, né, no relacionamento. Eu falo que lá atrás, na minha infância, eu lembrei agora que ele falando, sobre lidar com a ansiedade. Quando criança, aprontava, brincava bastante, né, fazia a arte, né, que a gente falava. Aí minha mãe: "Eu vou contar para seu pai quando ele chegar". Vixe, eu sabia que meu pai não ia deixar passar. Ficava meio período esperando meu pai chegar e sabendo que eu ia ter que enfrentar aquilo e não tinha como correr. E a expectativa era pior ainda, né? Era pior, né. Então isso ajudou, querendo ou não, a trabalhar um pouquinho, né, com essa ansiedade, com esses desafios. E a gente percebe realmente que hoje, né, a gente está diante de uma situação que, né, sem perceber, muitos pais estão, né, criando condições, né, alimentando condições que prejudicam o próprio filho, né. E o que que você tem, assim, a orientar esses pais nessa questão? Você tocou num ponto muito interessante. Quando fala dos pais hoje tentar dar aquilo que, né, ele não teve, não permitir com que o filho sofra o que ele sofreu, é uma boa intenção? É. Mas dependendo conforme faz, ele está arrebentando com essa criança para a vida adulta. Porque quando eu dou tudo para o meu filho aquilo que eu não tenho, você está podando, você está mutilando, você está cortando as asas dele para que ele não possa ter o sentimento de conquista, o sentimento de frustração, o sentimento de lidar com a luta, de buscar por um propósito, né? Se tudo é fácil, né? Então significa que eu não vou ter a sensação de conquistar algo, de ter um objetivo, né? Então, normalmente, os pais, quando eles começam a preencher todo esse espaço, né? Esse filho deixa de viver. Olha que interessante isso. Quando vocês engravidaram, porque tem que falar que o pai e a mãe engravidaram junto, né? Não começou primeiro a ideia? Então, significa que a gestação começou antes da concepção. E aí você começa o quê? Criar uma expectativa, né? Pensando, vai ser assim, vai ser menino, vai ser menina, vai ter o olho de tal forma, o cabelinho assim, vai puxar a mãe, vai puxar o pai, não é? Então essa criança já existe no seu imaginário. Ela já foi concebida. E aí, quando nasce o bebê real, esse que foi criado aqui, ele tem que morrer. Uhum. Porque se ele não morrer, esse que nasceu não vive. Porque aí você vai colocar toda a sua expectativa nessa criança, e essa criança vai ter que viver tudo aquilo que você desejou para você e não para ela. E E isso, pode continuar. e isso é um perigo.
É um perigo, porque se essa criança não tem vida, né, quando chegar na adolescência, ela vai ter muitas dificuldades para lidar com as próprias emoções, porque ela é um ser de pulsão, é um ser que tem vida própria e vai entrar em conflito. Eu realizo os desejos do meu pai ou os meus desejos? Então, tem que ter muito equilíbrio. Hoje tem pais buscando ajuda profissional para ver como que ele vai trabalhar essa criança. Né? Eu sou pai já de dois, né, do primeiro casamento, que é o Cauã, que tem 22 anos, a Karen tem 20, e tem uma bebezinha, né, que hoje tem 2 anos, do segundo casamento. E aí eu falo que cada momento eu fui um tipo de pai. E às vezes a gente fala assim, nossa, eu fiz tudo igualzinho, eles são diferentes. São situações diferentes, momentos diferentes, circunstâncias diferentes. Ser humanos diferentes, né? Com Exatamente. personalidades diferentes. Exatamente. E aí, normalmente o caçula, o pessoal fala que a gente mima mais. Não é, são momentos diferentes, Aham. circunstâncias diferentes. Eu tenho E aí uma curiosidade. Não sei se você já ouviu falar até dessa questão de educação positiva, né? Que se fala hoje, de trabalhar a educação das crianças e do adolescente mais no positivo. Isso influencia na inteligência emocional, na formação da inteligência emocional da criança para a vida adulta, né? Eu não conheço ainda a teoria, essa teoria eu não cheguei a ver, mas dá a entender que sempre positivando tudo, né? Na verdade é você não, como eu posso explicar assim, é trabalhar realmente essa questão das emoções, né, é validar as emoções ao invés de invalidar as emoções, não trazer quando você estiver falando com a criança o negativo, né, mas as falas mais para o positivo mesmo, é mais nesse sentido. Ah, sim, então Tô realmente... aprendendo agora também, né? Porque não sei muito, mas achei muito interessante. É um estilo de educação mais empática, vamos dizer assim. E achei interessante, né? Por isso que eu tô perguntando. Não, bacana. Quando você trabalha essa visão mais positiva, porque a criança, ela tem um reflexo, ela é uma miniatura do pai e da mãe, né? Mas, na verdade, é um ser totalmente diferente. Ele tem reações diferentes, mas vocês são referência dessa criança. E quando você trabalha a questão positiva, ela vai ter uma lente do mundo diferente. Agora, eu vou trazer uma questão de cultura. Israel é um país pequenininho, né? Mas se você for ver a questão de ciência, questão de tecnologia, eles estão à frente de nós. Mas eles têm uma cultura. Desde pequeno, um israelita ensina o seu filho de mão dadas, né, que é a cultura deles. Eles vão até a sinagoga e o pai vai falando assim, ó, filho, você nasceu para conquistar o mundo. Você nasceu para ser cabeça e não ser cauda. Você nasceu para ser alguém que vai conquistar o seu espaço, né? Então, sempre vai trabalhando essa questão do reforço positivo. Uhum. E quando ele, né, chega ali entre os 13 anos e passa pelo vixe, não consegui falar a palavra correta. Seria tipo um batismo, né? Ele vai ser colocado diante de uma sinagoga, do sinédrio, do pessoal ali que é responsável pela religião deles, né? E aí o filho vai ser sabatinado dentro da cultura. E quando esse menino termina, o pai vai falar assim, ó, este é o meu filho a qual eu tenho prazer. Esse filho é impactado pela cultura, ele é impactado pela referência do pai. E ele fala assim, eu não posso decepcionar meu pai. Eu tenho que ser uma pessoa que venha trazer orgulho. E aí, por final, isso vai repercutindo toda a cultura, né, do judeu. Agora, vamos olhar para o brasileiro? Né? A criança tá ali, o pai, ô seu cabeçudo, mas você é burro mesmo, hein? Olha seu primo ali, fazendo comparações, Sim, né? sim. E essa criança, ela vai crescer o quê? Com uma visão totalmente distorcida de si mesmo, né? O Brasil, nada aí, vamos pôr 90% dos brasileiros tem algum tipo de complexo. Mas por quê? Começou lá na infância. Então, quando você traz essa questão positiva para a criança, ensinando a lidar com as suas emoções, sabendo lidar com frustração e com o não, porque o não é pedagógico, né? Aham. Ensinando, quando falar o não, explica o não, ó, não pode, devido isso. Eu comento de explicar exatamente as consequências, né? Sim. Porque às vezes o não pelo não, né? Ou a negação nesse sentido, sem uma explicação e principalmente a criança entender, né? A consequência das suas escolhas, isso daí que é uma dificuldade de compreensão, né? Porque eu só escuto não, mas eu não compreendo, né? É mais dificultoso para assimilar. E não importa, né? A gente sabe que você trouxe uma questão aqui que é interessante da comparação, né? Filhos diferentes em momentos diferentes. E um pai desinformado, ele usa isso com muita frequência, né? Essa comparação. Seu irmão mais velho não me deu trabalho, seu irmão mais velho, ele fez um curso, ele fez uma faculdade, ele arrumou um bom emprego e você tá
né, me dando trabalho. E assim, eu tô usando essas palavras, mas nem sempre, às vezes, são exatamente dessa maneira. Mas o que eu vejo que tem por trás uma intenção desse pai. Filho, exemplo, Zelo, né? eu amo você tanto quanto o seu irmão. E ele seguiu um caminho, né, que ele está bem. E eu quero você bem. Por isso que eu uso ele como referência. Não porque eu amo menos você. Não porque eu não gosto de você e ele é o meu preferido. Aí é onde que a gente batizou aqui como uma comunicação invertida. Onde que o que o pai tem de intenção e comunicação não é o que o filho compreende. E a maneira do filho comunicar hoje é mais pelo comportamento do que pela expressão. E o pai não consegue absorver esse comportamento, entender esse comportamento. E vai gerando, né, essas dificuldades. E principalmente esse jovem fica nessa situação de desequilíbrio emocional. Você trouxe com muita clareza, eu achei muito interessante essa parte de não reconhecer nem, né, qual emoção está sentindo, né, quanto mais lidar com ela, né. Hum. E então por isso que, assim, a nosso apelo aqui é sempre pais, né, procurem ajuda, né, tem os profissionais, né, ou leve o seu filho, porque se percebeu que o seu filho, ele está com alguma dificuldade emocional, busque ajuda, né. Hoje ainda tem um pouquinho de preconceito, quem vai procurar um psicólogo, uma terapia, né, não tá normal, tá doido, e não é por aí, Hum. né. Hoje eu comento que ser anormal é normal, cada um com as suas dificuldades, mas nessas questões a gente precisa ainda desmistificar muito, né. É até interessante você colocar esse ponto também, que sobre as habilidades para você adquirir inteligência emocional, né? Como eu falei, são 5, né, do livro do Daniel Goleman, mas eu coloco 6. A primeira é autoconhecimento, né? Às vezes a gente quer ensinar o filho a ter inteligência emocional, mas só falamos da inteligência. Mas quais são as habilidades para chegar nesse ponto, né? Posso falar já sobre isso? Pode, Então vamos lá. A primeira ferramenta hoje para você desenvolver inteligência emocional, tanto o adulto quanto o adolescente, ou ensinar essa criança, é autoconhecimento. Eu até costumo brincar quando dou palestras nas empresas, nas unidades prisionais. Eu pergunto: quem se conhece fala assim, eu me conheço? Aí eu faço uma brincadeira lá, assim, falo, levanta a mão, todo mundo. Aí o pessoal levanta, fecha a mão. Começa a imaginar as digitais que você tem, os risquinhos que você tem na sua mão, né? Aí o pessoal, não dá, não lembro. Fala assim, engraçado, agora olha pra sua mão. Fala, prazer, irmão, fulano de tal. Aí o pessoal cai na gargalhada ali, né? Fala assim, mas engraçado que toda vez que nós falamos de alguém, ó, eu conheço fulano como a palma da minha mão. E por final, nós não conhecemos nem a nossa mão, né? Então, olha a importância do autoconhecimento. Conhecer as emoções que nos conduzem, as emoções que fazem com que nós tomamos as nossas próprias decisões, né? Todas as decisões que nós tomamos baseado em emoção. E aí, se você não conhece as suas emoções, você vai tomar decisões, muitas vezes errôneas. Tempo atrás eu dei uma palestra para um grupo de presidiário e no final da tarde eu dei para um grupo de professores da ETEC. E aí eu falei, qual que é a diferença entre este grupo e o outro, né, para os professores? Que eles estão presos e nós estamos soltos. Eu falei, não. A diferença é que vocês tomaram uma decisão, eles tomaram outra. E foi baseado nas suas emoções. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que sou muito nervosa, que tenho os nervos à flor da pele, vou até costumo brincar também falando assim, quem é que é corintiano? Né? Boa parte, todo corintiano. Vamos dizer que o Corinthians perde a final, né, de um campeonato e vem o São Paulino, chato, tirar o sarro. Se eu sou um cara que sou nervoso, isso vai dar bobeira, não vai? Né? Então, se eu conheço as minhas emoções, eu nem vou ter contato com aquele São Paulino, porque eu sei que não vai dar certo. Isso vai mexer comigo. Então, eu tendo conhecimento das minhas emoções, eu evito as situações que podem me fazer tomar decisões erradas. Se eu sei que eu sou uma pessoa que eu posso perder a paciência, tive uma discussão com a esposa em casa, eu não vou sair no trânsito porque eu vou descontar isso no trânsito. Ou vou descontar em outra pessoa. Então, o autoconhecimento vai fazer com que você se coloque numa posição que você não vai se arrepender depois. Por exemplo, tem como você não expressar a sua alegria no momento que você recebe uma notícia que você esperava? Difícil. Difícil, né? Tem como você não mostrar que você está com raiva quando você tem uma desavença, um problema, e você fecha a cara, né? A Bíblia diz assim que, né, um coração alegre formoseia o rosto. Então, as emoções não tem como elas ficarem escondidas, elas sempre se afloram. Mas tem como você dar destino a essa emoção para o destino certo. Mas quando eu não tenho esse autoconhecimento, eu sempre vou dar destino errado.
Então, o autoconhecimento é importantíssimo. Como que eu faço isso? Através das minhas relações. Eu vou observando como eu reajo a uma fala, como eu reajo a uma situação, né? E fazer reflexões, buscar uma ajuda profissional. Então, primeira habilidade, autoconhecimento. Segunda habilidade, esta é complicada. Então, quando a pessoa quer ser protagonista da sua história, primeiro, autoconhecimento. Ela tornou autoconsciente das suas emoções. Ela vai para a autorresponsabilidade, que é a segunda ferramenta. A autorresponsabilidade, ninguém gosta de lidar com isso. Porque é a capacidade de se responsabilizar pelo momento e por onde ela está, né? Que posição que eu estou ocupando hoje? É responsabilidade minha, mas normalmente a pessoa terceiriza. Ah, eu fiz isso porque fulano fez tal situação para mim. Eu tomei tal decisão por causa de tal circunstância. Quer dizer, eu sempre estou terceirizando. Então, quando eu tomo autoconsciência de mim mesmo, eu me autorresponsabilizo pelas minhas decisões. Peraí, eu estou numa faculdade que eu não gosto só para agradar meu pai? Não. Então, já que eu sou autorresponsável por mim, eu vou escolher a faculdade que eu quero. Se eu estou acima do peso, é responsabilidade minha. Então, eu vou fazer uma academia, eu vou buscar um nutricionista, eu vou buscar uma ajuda. Ah, mas o marido meu tá me traindo, Claudeci. E aí? A responsabilidade é minha? Faz quanto tempo que você sabe disso? E você não tomou uma decisão? Então, a responsabilidade é da pessoa, de tomar uma decisão do que ela vai fazer com aquele conhecimento, com aquela informação. Então, você percebe como que é tão delicada o autoconhecimento, né? E a autorresponsabilidade, uma coisa puxando outra. Quando chega nesse ponto, opa, sou responsável por mim, vou mudar a minha vida, vou tomar decisões mais assertivas. Aí você vai para autogestão. Aprender a gerenciar suas emoções, a lidar com elas, porque as emoções, elas te conduzem. Peraí, se eu tenho conhecimento dela, eu vou gerenciar de uma forma mais saudável. Aí vai para a automotivação. Olha como uma coisa puxa a outra. É que o nosso tempo é bem restrito. Então, se eu pudesse destrinchar cada uma delas com maior tempo, vocês iam ver que interessante que é. A automotivação. É o motivo que te leva à ação. O motivo que te leva a um propósito. Partiu daí, aí vai para a empatia. A parte da empatia, a gente sempre fala assim, é me colocar no lugar do outro. É não E, querer o outro que eu não quero para mim. e não é bem Gente, por aí. não é bem por aí. Porque a empatia, ela vai além disso, Sim, né? É a capacidade de você entender que o outro é um ser diferente de você, um ser que tem a sua forma de ser, de funcionar, de pensar, e você respeitar ele por isso. respeitar. Mesmo contrariando a sua própria maneira. Exatamente. E aí eu até costumo também fazer umas brincadeiras, falando assim, por exemplo, você está num velório de um colega seu, de um amigo seu, que perdeu o pai por um câncer, né? Uma doença terminal. E aí você vai chegar lá para ele e vai dizer assim, Deus quis assim. Isso é empatia? Não é empatia. Ah, foi melhor assim? Isso não é empatia. Ou você vai lá e coloca um remedinho na boca dele para ele ficar calmo. Isso não é empatia. Porque você não está permitindo essa pessoa vivenciar o momento dela. Sim. Porque se a pessoa perder um ente querido, ela pode estar lá com 100 anos nas costas, você não quer perder ele. Então, nunca diga para ele que Deus quis assim. Fala, ó, parceiro, eu tô aqui contigo. Sim. Eu sei que isso dói, tamo junto. Se quiser chorar, vamos chorar junto. O que eu posso fazer por você? Isso é empatia. Sim. Entender que ele é um ser diferente e a dor dele é diferente da sua. Que a dor existe, né? Existe. E aí nós vamos lá, coloca um remedinho na boca da pessoa. Não, ela não vai aguentar. Gente, isso aí é um perigo. Quando você dá um remédio para uma pessoa no momento de luto, você não está permitindo ela fazer o luto doente. E daqui a um tempo, isso se torna uma depressão. Então é seríssimo. Que interessante. E a última ferramenta vem habilidades sociais. Algo que os jovens nossos estão perdendo. Eles estão conectados com o mundo inteiro, mas desaprendeu a lidar com o outro pessoalmente, principalmente com a crítica, com a fala do outro que é diferente. Eu vou lá, cancelo, vou lá, bloqueio. Por quê? Não, eu só quero a minha opinião. E se esquece que a opinião diferente, a crítica, faz você crescer. Eu Sim. gostei do que você falou, eu quero trazer até um ponto aqui, que é quando a gente não se permite também, às vezes eu conheço o sentimento, né? Talvez ali, eu sei que é uma dor, mas eu não consigo, eu sei que eu tô triste, né? Mas eu não vivo esse sentimento, eu quero expulsar o sentimento. E é muito importante a gente aprender a sentir esse sentimento, né? Porque às vezes a gente, quando estamos felizes, alegres, a gente vive e sente. E aí há até aquela sensação que passa rápido, né? Sim. E quando a gente não vive, aí quando a gente tá triste, a gente quer expulsar esse sentimento de tristeza. Sim. E a gente não vive totalmente esse momento. E aí ele se perdura por mais tempo e traz outras consequências também, né? Sim, com certeza. Eu tava lembrando aqui na sua fala que durante um bom tempo eu sempre gostava de repetir a frase assim: conhecimento é poder. Até
depois eu me aprofundar no autoconhecimento. E para mim agora, realmente, autoconhecimento é poder, Sim. né? Principalmente nessa questão. Quando a gente tem, né, uma situação, você trouxe o exemplo lá do torcedor, da situação que vai tirar você do seu centramento, né, provocar algum tipo de emoção. E quando você começa a ter o autoconhecimento, né, e ter esse controle, você não permite tanto. Porque eu respondo, a minha paz me pertence. Não é qualquer um que vai tirar ela, desde que eu tenho, né, Tem uma, esse tem uma autoconhecimento. frase que eu até costumo falar que tem uma música, eu não vou recordar qual, fala assim, ó, o homem que está em paz não quer guerra com ninguém, né? É, exatamente, né? Então, quando algo tá mexendo com você, né, um terceiro, uma pessoa, tá tirando sua paz, tá tirando, né, te irritando, tem mais a ver com você do que com ela, né? Mas isso você só consegue descobrir e trabalhar dessa maneira com esse autoconhecimento, essa maneira de sendo bem aflorada mesmo, né? Porque senão você vai sempre sendo conduzida pela circunstância e agindo de forma impulsiva, né, Sim. diante das emoções e que vai ter o quê? Uma consequência. E é onde que, né, por uma escolha, né, impulsiva, como você disse mesmo, né, Uhum. a diferença lá dos alunos e de quem, né, está no presídio foi a atitude diante de uma escolha, Sim. né, e o que é muito importante é a gente lembrar disso mesmo, toda escolha vai ter uma consequência, né, seja positiva, seja negativa. Aí pensar como você quer conviver com as consequências também é importante, Sim. né, porque às vezes se a gente não pensa nessas consequências, eu quero consequências ruins, naturalmente as pessoas não querem viver com consequências ruins, mas elas não pensam antes, né. Sim. Então, por isso que é muito importante mesmo buscar o autoconhecimento. E você estava comentando também, e eu lembrei como que foi um processo que eu passei nesse sentido, né? Em algumas partes impulsivas que eu tinha. No começo é mágico. Você tem uma sementinha que você plantou lá, o autoconhecimento, e você agora vai ter autocontrole e tudo mais. Não, começa primeiro pela consciência, trazer para a consciência. Aceitar né, as suas emoções, seu comportamento, reconhecer, porque principalmente nos relacionamentos, seja familiar, seja, enfim, quando uma pessoa fala, você é impulsivo, você é muito agressivo, você é muito estúpido, a primeira coisa é, eu não sou, você que é mimimi. Ou, né, eu sou, mas eu sou assim, e pronto, né? Então, depois que você começa a assimilar, né, espera aí, eu sou, mas eu poderia mudar, eu até gostaria de mudar. Aí, quando você traz para a consciência, né, pelo menos foi assim para mim, comigo, não evitou de imediato eu ter meus impulsos, mas começou a trazer para mim uma clareza. Você agiu novamente dessa maneira. E você está querendo eliminar isso. Aí você vai filtrando, pelo menos foi acontecendo. Começar assim, de repente, até o ponto de eu conseguir evitar o comportamento que eu estava querendo, né, mudar. Então, foi muito importante esse processo nesse sentido para mim. E então, se você pensa que vai mudar de uma hora para outra, não é bem por aí. As pessoas têm essa visão de que às vezes você faz um cursinho, tem lá, faz a terapia um mês, acha que a mudança já aconteceu, né? E realmente é um processo para adquirir o comportamento ou a visão, entendendo como você é. Nós estamos falando em relação aqui de jovens, né? O jovem é o que mais sofre em relação a essa mudança de fase de vida, né? Que às vezes os pais não conseguem compreender. Nossa, mas chegou na adolescência, está me dando trabalho. Não é que está dando trabalho, às vezes esse pai ele não está compreendendo o funcionamento desse filho, porque ele também já foi adolescente, Sim, né? E aí é uma projeção dele, porque na época dele era era diferente. diferente. O adolescente, quando ele chega nessa fase, ele não sabe se ele é criança, se ele é adulto. E aí os pais faz questão de potencializar isso. Aí ele, de repente, o menino quer sair, ou a menina quer dar uma voltinha, mas você é uma criança ainda, né? Para com isso, né? Aí daqui a pouco fala assim, nossa, você já é um hominho, você já é uma menininha, né? Já tá O adultinho, pai tá confunde bonitinho. ainda mais a cabeça do Exatamente, e adolescente. vai causando confusões na cabeça desse adolescente, que o corpo mudou, ele tem que lidar com alguns lutos, né? Que a perda do corpo infantil, a mudança do corpo, criando seios, pelo aparecendo no corpo, né? A voz mudando, né? E aí começa uma questão de o pai falando algo, daqui a pouco fala diferente, e aí esse pai não consegue compreender a mudança dessa criança, porque na escola ele sofre bullying,
sofre zoação. Eu falo que adolescente e criança, nessa parte, quando pega para judiar, eles judiam muito. E aí o pai tem que estar atento na mudança do comportamento do filho. O que está acontecendo? Trazer para o diálogo. Mostrar que eles estão juntos. E boa parte dos pais terceiriza essa responsabilidade, mandando esse menino, de repente, para uma escola, né? Lá para uma creche ou para uma babá. E aí, quando o negócio fica mais acentuado, não dá um remedinho, é TDAH. É sempre buscando uma doença. É autismo, né? Autismo. Sem ter diagnosticado, tem gente que já diagnostica por si própria, Bem né? assim. E aí dá um remedinho para deixar ele calmo. E por final só vai potencializando aquele problema, que às vezes é a questão de parar, conversar, entender as emoções, ensinar algumas ferramentas para ele poder lidar com aquilo. Olha, é assim, vai passar. Estou aqui para você, né? Ou buscar uma ajuda profissional. Né? Então, você contando o fato da vivência, é bem assim. Aí ele aprende, o adolescente, e aí ele está lidando com várias outras situações, porque daqui a pouco tem que assumir a responsabilidade de se tornar adulto. Né? Que profissão escolher, que faculdade eu vou fazer, e as emoções estão ali, borbulhando. Né? E os pais não sabem lidar. Então, a melhor orientação, buscar ajuda profissional, tentar entender essas fases, essas mudanças do jovem. Né? Porque normalmente, até os 12, 13 anos, o pai e a mãe é referência. Passou disso, quem vai aconselhar é os amiguinhos. Então, a base ela é fundamental, muito importante. Né? Porque se você estruturou bem a base, ele sabe onde ele vai buscar ajuda. Perfeito, perfeito. Realmente, o nosso tempo, né, ele poderia, assim, ser estendido para a gente aprofundar nesse conteúdo por muito mais tempo mesmo. Mas, infelizmente, né, a gente está chegando no final. Eu já vou deixar aqui de antemão o nosso agradecimento, mas também um convite para a gente falar mais sobre Opa, tô à isso, disposição. principalmente sobre o tema de depressão e prevenção ao suicídio, nesse Sim. sentido, que é um tema também que dá sequência no conteúdo de hoje, né? E agradeço, né, a sua participação e, Thaís, deixa suas considerações finais. Eu fiquei encantada com o bate-papo. Até, né, agora, como mãe recente, né? Eu acho que isso influencia muito, acho não, né? Forma de falar, né? Mas com certeza essa visão de cuidar aí de como eu vou transferir essas habilidades, né, para o meu filho faz toda a diferença para que a gente consiga criar assim filhos fortes emocionalmente, né? Então, assim, eu gostei muito do conteúdo, acho que foi riquíssimo. Tanto para mim, que sou mãe recente, quanto para as mamães que já têm seus filhos aí adolescentes, nunca é tarde para começar a olhar para isso, né? Então, acho que realmente a gente precisa de próximo podcast aí para conversar mais. Gostei muito. Maravilha, quero agradecer essa rica oportunidade, né? Me coloco à disposição quando precisarem. Coloca o pessoal também para me seguir lá no Claudeci Silva, né? Que é o meu Instagram. Se tiver alguma dúvida, pode fazer lá que eu vou responder assim que eu tiver um momento hábil. Mas eu adoro um debate, eu gosto muito desses momentos. Então, estou à disposição e meu muito obrigado. Isso aí, Claudici, muito obrigado e até a próxima. Lembrando que se você não se inscreveu, né, lembre de se inscrever no nosso canal, seguir as nossas redes sociais e também compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você, né, se importa. Até mais. Até! Até mais, Deus abençoe.